Oi, torcedor do Fortaleza, oi também para você que sempre acompanha o Jogada do Leão. É o seu podcast onde a gente traz as principais informações sobre o tricolor de aço. Sempre comigo, Fernanda Alves, nosso encontro marcado às sextas-feiras, às 8h30 da noite na TV Diário, na Verdinha às 11 da manhã aos domingos, no seu principal tocador de podcast e no @JogadaSVM no YouTube. Você sempre pode encontrar este e outros episódios para seguir e acompanhar a gente e ver o que estamos conversando sobre o tricolor de aço que não passa por um bom momento. De fato, uma crise instaurada lá no PC e chega Sérgio Papelim, que será esse sinal da mudança? Nós vamos discutir um pouco sobre isso aqui com os nossos convidados, os jornalistas, o Betão Define e o Jean Dantas, que vieram conversar um pouquinho com a gente. Meninos, sejam bem-vindos ao Jogada do Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu acho que o podcast serve a gente para dar essa abertura de horário. Muito obrigado pelo convite, eu primeiramente agradecer e debater essa que tem sido longa, essa crise do Fortaleza. Não é essa crise agora só desses resultados, mas acho que vem quase que 2025 toda. O Leão vem sofrendo aí para agonia do seu torcedor. Como o meu colega aqui, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Agradeço pela oportunidade, a Fernanda, admiro muito seu trabalho, como também admiro muito o trabalho do meu amigo Betão. E é isso, vamos falar sobre Fortaleza, porque tem muita coisa a se tratar. Muita mesmo. Muito bem, como começou o Betão, essa crise se fala muito depois dos placares ruins, né? Principalmente depois do resultado contra o Flamengo, mas é algo que em 2025 era esperado o melhor ano do Fortaleza, diante da folha salarial dos atletas, os nomes que vieram para o elenco, tudo que foi pensado desde a pré-temporada nos Estados Unidos, mas, de fato, isso não tem acontecido. E o que é que vocês conseguem enxergar que faltou nesse elenco, que não teve, por exemplo, nos outros anos, onde as expectativas eram bem menores? Bom, eu acredito que o principal erro do Fortaleza nessa temporada foi a questão do planejamento das contratações, dos reforços para os desafios que estavam por vir nas competições importantes que iria disputar, né? Acredito que 6 reforços, não foi isso? Que chegaram ao Fortaleza, nenhum deles correspondeu às expectativas da torcida, da comissão técnica, e acredito que chegou o momento de não errar mais nesse sentido. Se você utilizar essa atual janela de transferências e a próxima, que vai ser um pouquinho mais longa, para trazer jogadores que não vão agregar qualidade ao elenco, eu acho que você vai começar a cavar sua própria cova numa competição que está cada vez mais competitiva e que os rivais também vão se qualificar cada vez mais também. Eu acho que um ponto que é muito importante se a gente for pensar nesses reforços, né, que vieram, o Breno acho que é o menos que a gente pode questionar, porque o João Ricardo... Ele já chegou sabendo que seria reserva. Seria ali uma emergência, né? Isso. Viria ali para uma emergência. Mas a gente fala sempre do Paul Fernandes como a pompa que chegou. Querendo ou não, independente do que ele está fazendo, ele foi titular do Boca Juniors durante anos. É o melhor Boca de todos? Não é. Mas é o Boca Juniors. Então tem seu peso, tem Libertadores aí no currículo. Mas não deu certo. Acho que a impressão que dá é que teve chances, não foi por falta de chances. O Diogo Barbosa já veio com receio da torcida. Quando foi apresentado, todo mundo ficou... Por quê? Por quê, né? Não tem... E aí ficou todo esse receio. O Dylan, que joga pela direita, mas também já em outros jogos, quando estava na Liga Americana, jogava pela esquerda, ou seja, ele era polivalente, ele podia tanto pressionar ali o Moisés e o Breno Lopes para um lado, ou o Marinho e o Pikachu, que não é tanto um ponta 1 contra 1, mas já jogou aberto, e ele sumiu. Ele fez uma partida contra o Cariri, no Cearense, contra o Horizonte, e simplesmente aparecia ali quase que como um conto, né? De 5 em 5 jogos, ele vai jogar 10 minutos. Ele tá E totalmente sem ser relacionado. Então, eu acho que esse é o ponto. Os reforços, como o Jean disse, que chegaram, não agregaram nada. E o que tem, assim, é que também não ajudaram a manter o clima muito bom. E aí a gente vai entrar, óbvio, tem outros debates, mas eu acho que essa questão dos reforços, que o Fortaleza normalmente é tão preciso, ou pelo menos metade, né? Chega já ajudando muito, nenhum fez. E, além de tudo, quando estavam em campo, tiveram assim atuações muito marcadas por
desastres, né? Sim. O Paul Fernandes contra o Racing, a gente vai falar do Dylan Borreiro, que viralizava porque... Recortes de momentos ruins, caindo, errando um passe. Então, o Diogo Barbosa ficou marcado por aquele jogo contra o Vitória. Ele fez o gol, mas ele entregou, assim, defensivamente, os 2 gols do Vitória foram por erros deles. Então, em vários outros jogos isso aconteceu também. Isso, então, assim, são muitos episódios também que marcou essa campanha ruim do Fortaleza 2025, carimbando esses jogadores, e que, assim, foi assustador. Parecia que o Paul Fernandes conseguia render contra o Cariri, com todas as suas limitações. Aí subiu um pouquinho de nível contra um time de Série C, que estava na Copa do Nordeste. Já teve um choque de realidade. Aí todo mundo, anos no Boca Juniors e tá tendo um choque de realidade na Copa do Nordeste. E capitão do Boca Juniors. Então, isso que mais vai queimando e, assim, eu acho que acaba tendo aí é difícil manter um bom momento com também as atuações, o clima que se criou e a expectativa que foi criada. Né? A expectativa aí... expectativa porque foi dado aquilo, né? Isso. E o próprio, a gente até não citou aqui, mas o próprio Davi Luiz. Eu entendo que ele veio com uma liderança, tem toda a sua carreira, mas, obviamente, todo mundo ficou com o pé atrás. Muitos torcedores ficaram com o pé atrás pela idade, pelo quanto ele não ia jogar todos os jogos por causa dessa questão física. Então, o alto salário. Um grande esforço pelo Davi Luiz, e no fim é Kusevich mancha hoje titular, e se precisar, até o Gastão Ávila possa estar ali brigando hoje, até porque ele teve... Então, assim... Mas o Gastão, falando dele, foi uma peça que deu certo ou que deu errado? Acho que ele deu mais errado até esse momento. Eu acredito que o Vojvoda, ironicamente, de todos, nessas últimas 2 partidas que o Gastão fez, ele teve mais chances de recuperar do que todos os outros. Né? Ele levou aquele gelo por causa da expulsão do Clássico. Foram 3 situações seguidas, né? Pênalti e 2 expulsões. Pênalti e 2 expulsões. Mas o Gastão Ávila, o Vojvoda deixou num canto e falou, cara, vamos consertar, vamos resolver a situação. E ele vinha muito sem ritmo. Sim. Eu acho que o que pode ajudar o Gastão Ávila é porque ele veio... Assim que ele chegou, ele não jogou, porque ele vinha de uma lesão muito grave no Ajax. Os outros já chegaram jogando e não performando. Então, eu acho que ainda tem um pouquinho como consertar o Gastão Ávila, mesmo sendo difícil. E ele ainda dá para ter um pouco de paciência nesse sentido com o Gastão. Eu não sei, quando o Fortaleza anunciou o Gastão, eu criei muita expectativa pelo currículo, né? Ele foi revelado pelo Boca Juniors mesmo, não foi isso? E aí jogou no próprio Racing. Exato, também. E vinha de uma temporada no Ajax, apesar de não ter jogado muito por conta da lesão. Foi bem na Bélgica. Exato. Mas o perfil dele me agradava muito no sentido de jogador que sabia sair com a bola da linha de defesa, que eu enxergava que poderia fazer uma ótima parceria com o Davi Luiz, justamente nesse sentido técnico e tático, né, de agregar uma saída de jogo melhor ao Fortaleza. Mas acabou que ele ficou marcado negativamente pelos lances da final do Campeonato Cearense, e ele ainda segue trabalhando aí para mostrar que veio. Eu acredito que naquela goleada do Fortaleza contra o Juventude foi a melhor performance dele pelo clube, mas que também não traduz muito do investimento feito pela sua contratação, né? Acho que o Fortaleza tem que repensar muito como vai trabalhar essa questão com o jogador. Talvez um empréstimo nem seja renovado, né? Não sei como a diretoria vai... A opção de compra é cara também, né? É bastante bem cara. elevada, na verdade. Então, é um dos jogadores que ao final da temporada pode acabar deixando o PC, mas, na minha opinião, ele ainda pode ser muito útil ao elenco como lateral esquerdo, né? Porque ele tem esse bom passe, esse bom saída de jogo, mas a tendência que o Gastão tem de errar botes ou posicionamento é muito alto em relação à sua concorrência. O Gustavo Mancha, você vê ele muito mais seguro, né? Na linha defensiva do Fortaleza. Mais jovem, mais responsável também. Exatamente. E aí tem uma outra janela dali dos estaduais, chega Daverson, Alanzinho e Rodrigo. Rodrigo entrou ali no jogo contra o Flamengo depois de tudo o que aconteceu. Entrou naquela situação, né? Numa fogueira, né?
E aí, para ele, eu acho que é o único dessas contratações, são 10 no total, porque chegou o Matheus Pereira, Exatamente. tirando o Matheus porque chegou essa semana, e o Rodrigo, que não teve a oportunidade de estrear de fato, tem Alanzinho e Daverson. Daverson, que é, de fato, o que foi mais utilizado por Vojvoda, mas o Alanzinho ficou escanteado. Seria um problema também do Alanzinho ou das perspectivas das contratações? Porque mesmo o Daverson sendo utilizado, ele é muito questionado pelo torcedor. Eu acredito que o Alanzinho poderia ter um pouco mais de chances, e eu digo, nem que seja entrando no segundo tempo, eu acho que é um jogador que, até a coletiva dele, né, quando ele foi apresentado, falou dessa fome de querer se provar, que ele, eu saí, querendo ou não, de um time que ia disputar a Série D para um time que vai disputar a Série A, Libertadores, então é um salto na carreira. Eu não sei, até a gente não tem essa informação, mas se teve alguma questão de adaptação ao jogo do Vojvoda ou ao que o Vojvoda exige no dia a dia, que o Alanzinho ainda pode pecar ou não, a gente não tem, mas pode ser isso. Mas eu acredito que mesmo assim ele poderia estar sendo mais utilizado, porque tem uma falta de paciência com o Marinho, que já não é de hoje. Com o próprio Pikachu não tem rendido. Eu acho que poderia também... Apesar da postura de liderança, né? Apesar da história que tem no clube, do que ele já teve de grandes momentos, é importante, e a gente sempre fala que, claro, eu acho que muito tem essa questão de elenco, essa questão de rendimento, que aí pode passar pelo... Mas gerir o grupo, né? Então eu acredito que poderia ter um pouquinho mais de paciência com o Alanzinho, porque ele vem realmente, é um salto de 3 divisões. Né? Ele não está... eu joguei uma Série B, estou indo jogar uma Série A que tem uma adaptação, mas talvez é um pouco menor, porque o nível é mais próximo. Mas ele veio de uma Série D... Para Libertadores. Para uma Libertadores. Então, assim... E até acho que ele teve jogos que ele entrou bem, mesmo dentro dessa realidade de adaptação. Então, eu acho que ele poderia ter mais chances, até porque vive baixo, né? Acho que o único ponta hoje que o Fortaleza tem minimamente numa fase ok é o Breno Lopes, né? O Marinho já sempre foi questionado, o Alanzinho não tem chance, o Moisés está lesionado. E sobre o Daverson, é aquele pacote, né? O Daverson pode entregar gols, mas ele também tem o lado Daverson de ser. Sim. Então, no momento de crise, no momento que está tudo conturbado no PC... Tem que baixar a guarda. Baixar a guarda. E assim, no jogo que levou 5-0 do Flamengo, o Daverson, deu um chapéu, não sei o quê, tocou de lado sem olhar. Aí o torcedor fica louco, né? Ele fica, cara, pelo amor de Deus. Eu entendi o nome que você pensou. Mas é isso aí mesmo que o torcedor fica. E aí eu fico... E assim, eu acho que o Daverson agrega, mas ele tem o pacote dele. E isso já foi avisado quando ele foi contratado, que ele é desse jeito, e sempre foi. E ele também deixou claro que não ia mudar essa personalidade, Exatamente. porque é da personalidade dele. Desde o tempo da Espanha, né? Ele já fazia isso. Gente, ele num jogo contra o Barcelona, ele fez a mesma coisa. Então não é o Flamengo, não é... É o Daverson. É o pacote que acho que numa má fase acaba amplificando isso. Tudo vira ruim. Sim. Então, ou todo mundo é ruim, ou todo mundo não está sendo profissional. Então isso acaba sendo muito amplificado numa fase ruim. E o Fortaleza vive muito de momentos, né? Um 5-0 contra o Juventude, o 4-0 contra o Colo-Colo, alguns jogos assim no Cearense, mas vive nessa montanha-russa. Só que para o torcedor do Fortaleza, infelizmente, está muito lá embaixo a montanha-russa, né? Ela nem fica, tô subindo, Não, ela parece que volta e meia ela tá descendo bastante. Eu acho que um ponto interessante a trazer para essa discussão em relação a essas 3 últimas contratações, sem contar o Matheus Pereira, claro, essas últimas contratações do Fortaleza, é que o Rodrigo, algo que me incomodou bastante, é que ele já chegou ao clube precisando de um recondicionamento físico em um momento que o Fortaleza precisava de respostas imediatas de seus reforços. E isso ainda não foi informado, né? Isso não chegou às claras, a gente só soube depois. A situação do Rodrigo é um pouco estranha, né? Porque nesse último jogo contra o Flamengo mesmo que ele entrou, ele nem havia sido relacionado inicialmente, né? Ele se juntou à delegação depois, eu não sei se foi algum corte por lesão, não sei se foi decisão... O Pedro Augusto estava suspenso. O Pedro Augusto suspenso e o Rosseto se lesionou no jogo contra o Racing. Contra o Racing. E aí ele nem sabia, o planejamento inicial era que ele nem viajasse, né, pro Rio de Janeiro. Ele não foi para a Argentina.
Exato. Ele viajou junto com o Lucas Emanuel, não foi isso? Isso. Então Exatamente. é algo que tem que se questionar também no sentido do planejamento da diretoria para essas contratações, né? O Alanzinho, salvo engano, o Betão pode até me corrigir aqui, mas eu acredito que o gol do Daverson contra o Bucaramanga, lá na Colômbia, a assistência foi Sim. dele. Então ele chegou a responder na Libertadores, vestindo a camisa tricolor, mas faltou essa sequência, né? Era um jogador que vinha performando muito bem no Ferroviário, deixou o Ferroviário como artilheiro da Copa do Nordeste e simplesmente não teve mais sequência, jogou contra o Palmeiras, teve uma atuação ok, mas depois desapareceu, sendo preterido até mesmo pelo Luca Prior, né? Claro, tem seus méritos também, é um jogador que está entrando bem, mas qual é esse critério, né? Isso confunde também o jogador no dia a dia, né? Nos treinamentos. Isso é algo a se questionar também. Em relação ao Daverson é isso que a gente conhece do Daverson, né? Ele ficou muito marcado e é algo que eu sempre comento com amigos, com colegas, sobre aquele lance do juiz encostando nas costas. Aquilo é muito Daverson, gente, né? Então, eu acho também que já era esperado essa postura, mas ele também tem que baixar a cabeça, como o Betão bem falou aqui, e entender que o momento atual do Fortaleza não favorece esse tipo Sim. de comportamento. Acho que dentre essas contratações que chegaram para essa temporada, talvez ele tenha sido quem mais respondeu, não sei se vocês concordam, mas entregou um gol aqui, entregou um gol ali, no momento que o Lucero também não estava muito bem na temporada, e aumentou a competitividade, a gente pode dizer assim, pela posição de titular do camisa 9, né, do centroavante titular. Sim. E aí a gente fala das contratações, tem uma janela aberta, mas além disso, tem a chegada de uma figura muito importante para o Fortaleza, dentro da história tricolor, que é o Sérgio Papelim, hoje como diretor de futebol. Ele já foi executivo, hoje chega para essa função maior e mais importante para fazer essa mudança. E muita gente falando sobre, agora vai dar certo, agora vai caminhar. É por esse caminho mesmo que a gente já tem que enxergar, nessa confiança no Papelim. Não que a gente desconfie do trabalho dele, mas já imaginar que esse boom vem após o Mundial, junto da chegada do Papelim? Então, na coletiva de apresentação do Papelim, ele entregou esse discurso que a torcida queria ouvir, né? De chegar colocando moral, questionar perfil de contratações, questionar até mesmo o próprio Vojvoda, falar sobre a insatisfação dos jogadores, as laranjas podres, né? Como ele colocou. Então, eu acho que ele entregou, pelo menos nesse primeiro momento, o que a torcida queria e que na minha visão, também o clube precisa. Né, uma resposta imediata de um profissional que conhece o clube, que viveu momentos grandiosos pelo Fortaleza, conquistou coisas assim antes impensáveis, né, como um vice-campeonato da Sul-Americana. Então, eu acho que a chegada, o retorno dele, né, a quarta passagem do Papelim pelo clube é mais do que necessária para esse momento que o Fortaleza precisa de estabilidade, precisa de alguém que conheça de fato os bastidores do clube e que, como eu falei antes, né, chegue para botar moral ali. Eu acho que uma coisa que também é importante, além da história do Papelim no Fortaleza, é claro, teve o pagamento da multa, vem ter esse tom e esse clima de emergência, mas é também importante, o Papelim estava fazendo qualquer trabalho no Remo. Não, ele fazia um bom trabalho no Remo. Chegou lá, achavam que o Remo não ia nem subir para a Série B, e ele falou, não, a gente vai montar um elenco, não vai ter muita coisa, não tem como gastar muito, mas vai bater no G8. Bateu no G8 e subiu. Aí agora, esse ano, tá aí o Remo praticamente brigando nas cabeças, G4 e etc., com o Papelim à frente. Então, claro, situações diferentes, mas também, ele fazia um bom trabalho, não é aquela coisa, chamou só porque o Papelim já passou por aqui. Tá? Acho que é importante a gente falar isso. E o que chama atenção, além de poder blindar, de ter essa moral dentro do clube, o Papelim ele já passou por todas as fases envolvendo Fortaleza, né? Ele também estava em 2022. Ele também estava ali no momento que também estava uma Libertadores e um Brasileirão sendo disputado, com um elenco muito mais enxuto, inclusive, do que esse de 2024, com muito menos peças badaladas, vamos dizer assim, né? Com um pouco mais de reconhecimento nacional. E ali teve também uma remontada. Claro, era um cenário até pior, né? Porque o Fortaleza estava na lanterna, chegou a ficar não sei quantos pontos, lá praticamente no final, depois da 15ª rodada que começou a ali colocar, sair um pouco da lama e etc.
Mas o Papelim também estava envolvido naquele processo, então isso é importante. Ele esteve tanto nos momentos, como o Jean falou, de final de Sul-Americana, de quarto lugar e etc., mas também ele teve em 2022 e ele teve, foi 2021 ou 2020 que ficou por saldo na Série A, que o Vasco caiu, agora me... Foi 2020. Mas também foi um momento ruim, era um momento de extremo, era um momento que tinha que tomar muito cuidado, ele também estava no clube, então ele sabe essa situação, eu acho que isso é importante, ele passou por todas as fases no Fortaleza, e é um cara que é muito respeitado, tem muito um carinho com o clube, ele sabe, torcedor assumido, e dentro disso tem o lado familiar, que ele também até falou, na questão da mãe. Então, assim, é um conjunto que pode dar certo. E, claro, a gente sempre lembra do Papelinho pelas frases, né? Terminou a entrevista falando que acabou o caô. Então, assim, claro, tem esse momento, mas também é importante falar racionalmente o quanto o Papelinho tem o seu papel, tem o seu crédito ao seu trabalho, e dentro disso, agora vai ter o jogo, tá tendo essa parada de treinos para ter o jogo contra o Santos, mas depois é todo um período para arrumar a casa. E você já está dando aí esses 10 dias para o Papelinho já chegar dando uma ajeitada, e depois, meu amigo, vai ser treino, e aí quem tiver que sair vai sair, quem tiver que chegar vai chegar, tudo junto, tanto o Marcelo Paes como o Sérgio Papelinho, e vai conseguir, eu acredito, de pelo menos dar uma geral. A gente só vai saber o resultado, só vai poder comentar do resultado a partir do retorno depois do Super Mundial. Então aí sim a gente pode avaliar melhor o trabalho do Papelinho e do Marcelo Paes nessa janela. Mas o momento de emergência dá dias para o Papelinho trabalhar e tentar arrumar essa casa, porque 2025 tá meio não, né? Tá bastante puxado para Fortaleza. Tá puxado, bagunçado, e ele chega com essa perspectiva de mudança. Quais são os pontos, já comentando sobre o Papelinho, essa coletiva de imprensa e tudo o que foi dito por ele, de todas as frases também, quais os pontos assim que a gente pode considerar mais importantes para que o torcedor fique em alerta em relação às mudanças que vocês consideram? Ele falou sobre chegadas e saídas, laranjas podres, mudanças do Vojvoda, mas teve, na minha consideração, eu levei muitos pontos onde ele sempre citou sobre não querer deixar dentro do elenco quem não quer trabalhar. Eu acho que isso fala muito sobre o que ele quer fazer. O que a gente pode esperar desse ponto em específico, observando dentro de campo, os atletas que a gente já viu que o torcedor fez as cobranças em cima disso, de que não teve ali um desempenho acima do esperado, como por Fernandes, Diogo Barbosa, o próprio Zé Wellison, que teve a negociação com Vitória interrompida, quando a gente viu ali ele escalado no jogo contra o Flamengo. Isso pode mudar com a chegada do Papelinho, nessa perspectiva também, de que mesmo comissão técnica querendo uma situação, a diretoria pode partir para outra? Eu achei um ponto muito interessante da coletiva do Papelinho, ele ter pontuado sobre o perfil de contratações do Fortaleza para essa temporada. Ter criticado os chamados medalhões, Sim. né? A gente percebe que ele vem sendo bem franco, né? É o discurso que a torcida de fato queria ouvir, né? E eu acho que isso é muito necessário para o Fortaleza nesse ponto. Antes a gente via um clube que batia muito naquela tecla de trazer reforços pontuais para qualificar o elenco, e nessa temporada, uma temporada que teve uma preparação nos Estados Unidos, né? E, enfim, trouxe jogadores de mais renome e que a gente percebeu os resultados e as performances desses jogadores não estão entregando aquilo que se esperava, né? Então, acho que as mudanças necessárias para o Fortaleza passam principalmente por isso, por essa temática que ele abordou na coletiva, né? O perfil das contratações, também a chegada de jogadores como aqueles que chegaram, acredito que na janela de transferências de 2022, que foi até o Thiago Galhardo que chegou naquela época. Lucas Sacha, Caio Alexandre. De meio de temporada. Pronto, foram jogadores que chegaram e responderam de forma imediata, né? Então é algo que eu já cheguei a conversar com outros colegas, que o Fortaleza precisa de exatamente um planejamento como aquele, sabe? De atletas que cheguem, que agreguem, que vistam a camisa, que entendam o momento, né? Que é muito parecido com aquele, inclusive, e que correspondam dentro de campo, né? Entendam a filosofia de jogo do Vojvoda, que, como o próprio Papelinho falou também na coletiva, precisa se reinventar, né? E, assim, até o que o Jean falou é uma coisa que chamou a atenção, né?
a sinceridade do Papelinho é tão grande em relação ao Fortaleza que ele tem, e ele explicou... Porque é a casa dele. É a casa dele, né? Ele basicamente... A casa dele que ele mora é a segunda casa dele e o Fortaleza é a primeira. Mas eu acho que é importante, ele deixou claro que a diretoria apoia o Vojvoda, mas que o Vojvoda também tem que mudar certas coisas, certos vícios, meio que desgarrar de algumas coisas. E assim, tá sendo sincero. Vojvoda, eu tô junto com você. O pai está junto com você, a diretoria, só que a gente também vai ter que você corresponda em outras coisas que eu acho que... E aí é conversa interna, mas a gente tem essa já chamou atenção isso, porque acho que publicamente foi a primeira... Não lembro de outra vez que chamaram atenção a diretoria do Fortaleza, chamou um pouco mais a atenção do Vojvoda na questão de desempenho, né? Então acho que isso é importante. Junto dessa questão aí que o Jean falou, eu acho que mesmo o Rodrigo não participando tanto desse primeiro processo, né, dessa primeira parte da temporada, ficou muito... Eu acho que ele é um jogador que talvez entre nessas características, né? Ele citou até a contratação do Moisés, então é um jogador que pode fazer isso. Cara, tu veio do Maringá, é a tua chance de brilhar na Série A. E eu acredito que o Rodrigo possa ter essa mentalidade. Cara, comecei a jogar, não quero dar espaço para ninguém. Vou suar sangue, vou fazer aqui, que é o perfil que o Fortaleza está precisando. E o que soa também muito isso, teve a pré-temporada nos Estados Unidos, querendo ou não, por ser o tamanho que é o jogador mundialmente, né, não deixa de ser midiática uma contratação do Davi Luiz, eu entendo que a internacionalização, né, que falou tanto a internacionalização da marca, aumentar o alcance da marca Fortaleza, só que o ideal é fazer isso junto de rendimento. E a sensação que dá é que, trouxe apenas pensando no que vai vender fora, né? As camisas, o que vai... o pessoal dos Estados Unidos vai começar a conhecer o Fortaleza, o pessoal na Europa, cara, o Davi Luiz joga num time chamado Fortaleza. Então, assim, eu acho que pensou muito nisso e esqueceu um pouco do que tem sido o Fortaleza nos últimos anos. Aí, a gente pode falar, onde estava o Caio Alexandre? Escanteado no Canadá, no Vancouver Whitecaps. Nem jogava, não se adaptou, não gostou do clima. Lucas Sacha teve uma carreira sólida na Europa, mas em mercados menores. Estava na Grécia, mais conhecido por ser um capitão exemplar na Grécia. Então, assim, o Thiago Galhardo que tinha o seu valor, mas estava escanteado. Então, assim, o Fortaleza, ele tem se acostumado... Não é só... é fácil chamar de refúgio. Não é esse o ponto. Mas ele tem se acostumado a reinventar jogadores. Fala, cara, tu vai chegar aqui... Tu vai ter a minutagem que você está tanto... E vai ainda jogar no mercado que a torcida é apaixonada, que a torcida é um time de massa, e a gente paga em dia, que foi uma coisa que o Sérgio Papelinho também falou, a gente paga em dia, a gente dá tudo. Como é que o cara não quer correr pela gente? Né? Deu essa indireta. Pô, não está atrasado, tá todo mundo recebendo. Né? Qual o problema? Qual que é o problema? Que eles me falem o que seja o problema. Não gosto do rodízio, o que também eu acho... surreal, né? Falar, eu não gosto do rodízio do Vojvoda. Sim, mas o seu empresário, a gente não falou que o Vojvoda faz isso desde que ele chegou. Claro, tem sempre uma espinha dorsal, às vezes não, mas muitos rodam. Eu falei, como é que você chega num clube que sabe que o treinador é ídolo, tem toda e não... Quer bater de frente, Quer bater de frente e fala, não, por que você está me rodando? Por que eu jogo 30 minutos aqui, 80 aqui, 15 aqui? E lembrando, né, o Fortaleza, ele rodou o planeta 2 vezes jogando o Brasileirão. Acho que o jogador também não pode lembrar isso, né? O Vojvoda isso vai diminuir porque tem mais equipes do Nordeste, né? Mas dos outros anos, sim. Então, assim, a logística é difícil. Então, você vai queimar a energia, queimar o físico do jogador, assim, no começo da temporada. Não. Então, assim, sempre foi algo que aconteceu no Fortaleza, tanto por necessidade como do Vojvoda. Então, assim, eu acredito que dentro dessa questão que o Papelinho falou, esse mercado também, os jogadores que, cara, quero mudar essa situação. Eu quero chegar para mudar essa situação. O torcedor pede que seja o Matheus Pereira, né? Que o Rodrigo cresça de produção, já que nem acho que ele foi mal no jogo contra o Flamengo, dentro de toda a circunstância, ele entregou o que tinha que entregar. Os nomes que estão sendo cogitados aí, que eles chegam e vistam a camisa, dê carrinho,
mande a torcida, vamos lá e tudo mais. Eu acho que essa é a alma que o torcedor está pedindo, tanto pela necessidade e situação, mas que isso seja constante. E que os jogadores que não estão satisfeitos, que, ok, você é profissional, não tá, então seja justo também com o clube que te emprega. Não estou satisfeito. E o Papelinho até foi perguntado do Paul Fernandes, né, que tem toda aquela questão, e falou, cara, ele também foi muito justo. Falou, ó, não conversei com o Paul, eles estão, né, com essa folga. Só não conheci ele pessoalmente. Só vi jogar no Boca. Só vi jogar no... Não vou falar daqui com ele, porque eu não conheço, seria injusto. Ponto, acabou. Nem entrou mais nesse assunto. Mas ele também mostrou... Achei coerente. Foi coerente. Cara, eu não conheço a pessoa. Eu posso me incomodar com X ou Y de situações de jogo que ele falou, né? Da questão, não gostei de como se portava, que não tem aquele meio-campista que morde, né? Ele falou muito isso. Mas ele também foi justo. Ele foi mais assim, cara, eu tô aqui para conter uma crise. Eu não vou falar do Paul Fernandes sem nem ter encontrado o cara uma vez na minha vida. Então, eu acho que o Papelinho também foi muito assertivo nesses momentos, porque todo mundo ia perguntar. É um cara conhecido, tá numa crise enorme no Fortaleza, a sala de imprensa lotada com um monte de gente perguntando. Óbvio que ia vir aquela pergunta que é meio que um rabo de foguete, né? E aí, quando a gente observa também o que vem para chegar, quando eu digo para chegar ainda da temporada, né? Ainda a Libertadores tem o Vélez Sarsfield, tem o próprio Campeonato Brasileiro, tem um jogo contra o Santos, mas aí vem a parada para o Mundial e a Copa do Nordeste, onde o Fortaleza ainda vai saber como é que vai se comportar. O que esperar disso também, pensando nessa virada de chave do Fortaleza, que ainda quer ter um título de campeão da Copa do Nordeste, né, seguir, como foi ano passado, ter esse ano novamente, quer mais uma vaga em competições internacionais e, caso consiga passar nas oitavas de final, seria um momento histórico. E acho que o mais importante para essa virada, pelo menos nessa perspectiva de confiança, já que, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro é o mais importante, mas caso consiga passar do Vélez, é a virada de chave para a confiança. Olha só, mesmo com tudo que aconteceu, o Tricolor conseguiu passar numa situação ali onde era considerada já nula por muita gente. Sobre essa perspectiva da Libertadores, é até interessante a gente reforçar isso, né? Em meio a essa crise toda vivida pelo Fortaleza, ainda assim o clube é o único nordestino nas oitavas de final da Libertadores, né? Pela segunda vez, isso nunca aconteceu isso também. Isso nunca né? aconteceu. Então, é algo a se pontuar também, mas também a gente não pode se apegar a isso. Não pode... usar como cortina de fumaça, Exato, né? Também não é assim que funciona. Eu acho que essa perspectiva que você falou, Fernanda, passa diretamente pela postura, querendo ou não, voltando um pouco pro assunto da chegada do Papelinho, de contratações e reforços, passa muito por essa reformulação do elenco. Eu acho que não vai muito além disso. As peças que chegarem, não só nessa atual janela de transferência, mas na próxima também, que vai ser mais longa, precisam responder em campo, né? Eu acredito que essa pausa para a disputa do Mundial vai ser muito benéfica para o Fortaleza, no sentido de ajeitar a casinha, né? Ajustar questões táticas, ajustar questões técnicas para voltar a ter a competitividade que já consagrou o Vojvoda no comando do Fortaleza, né? Então, eu acredito que o desafio do Fortaleza vai ser difícil também na Copa do Nordeste, porque muito provavelmente vai enfrentar o Bahia, né? Ficou na quarta Fora de casa. Fora de casa, jogo único, não é isso, Betão? Isso. Então, pode ser que... o tudo ou nada. O tudo ou nada. Pode ser que gere uma frustração muito grande para a torcida, né? Até porque é um rival, né, do regional, então tem essa questão também, mas também pode ser um motivo de virada de chave, né? Um título da Copa do Nordeste, como até o Papelinho falou mesmo, que queria vir para ser campeão e citou essa competição, eu acho que pode, pelo menos, reconquistar a confiança da torcida, que vem também muito desmotivada, né? O Fortaleza, eu fiz até um levantamento recentemente, é o clube nordestino com a menor média de público da Série A. Você vê a situação do Sport, por exemplo, que é o Lanterna, com uma das piores campanhas dos últimos anos. Betão, a pior, não é isso? É a pior. É a pior campanha das 400 campanhas desde que Campos Corridos, é a pior da história. Pior que a da Chapecoense, que caiu com 17 ou 16 pontos. Mas é a pior mesmo. E o ponto que eu tô querendo colocar aqui é que, mesmo assim, ainda tem uma média de público superior à do Fortaleza. Então,
além dos problemas internos, o clube também precisa trabalhar essa união com o torcedor de novo, porque... Se aproximar de novo da torcida. Exato, e até porque o fator casa já foi muito importante pro Fortaleza. A gente tá falando de um time que no ano passado nem sequer foi derrotado no Campeonato Brasileiro inteiro jogando como mandante, né? Então, tem essas nuances que precisam ser trabalhadas para o clube voltar a potencializar seus jogadores e voltar a fazer o torcedor sorrir, né? E assim, é uma coisa que, até pensando nesses jogos, o Fortaleza é muito importante para ele. Esse jogo contra o Santos ganhou essa magnitude. É um jogo de 6 pontos. Confronto direto. É um confronto direto. Você pode voltar, a importância mental também para o próprio torcedor. Se o Fortaleza ganhando essa partida, conseguindo um resultado positivo, ele pode ficar 30 dias em pausa mais tranquilo. Não menos pressionado, mas com a cabeça um pouco melhor para falar, cara, ok, a gente ganhou, a gente consegue resultados nesse Campeonato Brasileiro. É a gente jogar junto. Pensando 100% que tem um clássico rei também, E que tem um clássico rei, então tem toda o clássico rei que virou um calcanhar de Aquiles do Vojvoda nos últimos jogos. Então, assim, isso é muito importante, esse resultado contra o Santos. Na Libertadores, é difícil o torcedor falar, não, comemorar que pegou o Vélez, né? Porque de todos que tinham ali, pegou um que também está oscilando, perdeu agora o seu destaque para o Botafogo. Então, tem essa questão. Mas, além de tudo, é só em agosto. Tem muita coisa para acontecer. O Fortaleza, ele primeiro tem que começar a se reerguer no Campeonato Brasileiro, como você falou, Fê. O brasileiro é sempre o carro-chefe. Você conseguir pelo menos equilibrar um pouco no brasileiro, você consegue... Vou respirar, ok. Tem Libertadores. Alguém está no limite? Vai dar para rodar o elenco? Não vai? Não. Vamos continuar o foco aqui. Vamos rodar o elenco, querendo ou não, um pouco no jogo da Libertadores, porque ainda não estamos tranquilos aqui no brasileiro. Então, acho que isso é importante. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, de novo, envolvendo uma Copa Libertadores da América, que como é o único nordestino que chega 2 vezes nas oitavas, é um momento histórico, e o torcedor do Fortaleza não consegue desfrutar esse momento de Copa. Porque também vive uma crise no brasileiro, como foi em 2022. Então, são 2 vezes na Libertadores da América que, óbvio, é a maior competição, mas fica um pouco aquele gosto agridoce na boca do torcedor do Fortaleza. Pô, ano de Libertadores. Aí... Ele quer sorrir, mas também quer chorar, Ele né? quer sorrir, mas ele também fala... igual 2022. Aí, se recuperando Fortaleza, né, como vai terminar o ano, isso a gente só vai saber mais pra frente. Aí, se o Fortaleza se recupera, caramba, chance de ir pra Libertadores de novo. Aí fala, caramba, chance de ir pra Libertadores de novo. 2022 foi um sofrimento, 2025 foi... E na próxima vez que a gente conseguir, vai ser também não vou conseguir desfrutar, eu não vou conseguir jogar uma fase de grupo sem estar preocupado com o brasileiro ou o início do brasileiro. Tudo isso acaba entrando nessa leitura, né? Então, assim, é muito importante esses jogos, mas o que eu acredito, tanto pelos 6 pontos, pela situação do Campeonato Brasileiro, a chance de sair da zona de rebaixamento para poder, inclusive, afundar o Santos ainda mais numa zona de rebaixamento, e, querendo ou não, o Santos tem aquela coisa de... O tamanho, né, da instituição vira um imã, né? Sim. A zona de rebaixamento vira um imã. E tá com essa questão fica ou não vai do Neymar, então é a chance de... Ei, meu filho, eu não quero ficar aqui, não. Fique aí mais um pouco, que eu tô precisando sair. Então, essa é a chance do Fortaleza para ter uma segunda pré-temporada, que é essa pausa do Super Mundial, mais leve, mais tranquila. Porque tá precisando mudar muita coisa, seja o Vojvoda, seja os jogadores que querem ficar, e também as saídas dos que não querem para poder. Porque se a gente for falar até de tática, cara, o Vojvoda já foi pro 3-5-2, já foi pro 3-4-3, já foi pro 4-3-3, já foi pro 4-4-2, e ali era uma questão de postura. Não era só questão tática, é questão mental, é questão de postura, alguma coisa estava acontecendo. E aí esses 30 dias são fundamentais para o Fortaleza conseguir finalmente virar a chave, né? Porque achou que era contra o Colo-Colo, não era. Achou que era contra o Juventude, não era. Achou que era contra o Fluminense, não era. Aí o torcedor fala, pelo amor de Deus, né?
quebrou a chave na ignição. Aí esse é o problema, esse é o medo. Me iludindo. Eu tô me iludindo. E aí fica essa preocupação. Então eu acredito que o jogo do Santos... E aí a impressão que eu tenho é que o ideal é o Papelinha e a diretoria, enfim, a instituição Fortaleza tem que, nesses 10 dias, tentar ao máximo se reaproximar do torcedor para ter um público bom, porque está machucado esse torcedor do Fortaleza, ele está chateado tanto pelo ano como pela postura da equipe. E aí, usar realmente a partida contra o Santos como esse jogo de 6 pontos para ir fazer essa pré-temporada, essa intertemporada aí que o Fortaleza vai ter por causa da pausa, para ajeitar de vez. Quem quer ficar, fique, honre a camisa. Quem não quer, vá, tenha uma ótima carreira, mas vá para... Se você não está se sentindo bem, vai, não ter, a gente dá um jeito. Eu acho que e esse é o Sérgio Papelim. Tudo isso envolve o Sérgio Papelim. Mais um ponto que envolve o Papelim. A gente fala muito de elenco porque, de fato, a diretoria assumiu que a mudança é no elenco. Voivoda permanece. E o que esperar desse momento de Voivoda se reinventar, como muito bem foi dito por Papelim? O que será que vai acontecer para que Voivoda passe por essa transformação? Não que ele mude 100% o que ele apresenta em campo, mas que ele abra mais os olhos para o que for apresentado pelo Sérgio Papelim, enfim, pela diretoria do Fortaleza. Essa pergunta é muito difícil, porque a gente nunca sabe exatamente o que se passa. Isso é verdade. Na cabeça do Voivoda, né? A gente que trabalha com futebol, por exemplo, uma provável escalação é sempre um problema. Às vezes a gente erra um ali, outro acolá, mas é muito difícil. É difícil. Então, eu acredito que isso passe numa perspectiva de ter uma sequência maior de jogos com uma mesma equipe base. Eu acredito que, pelo menos, isso seja consolidado, ao menos no primeiro momento, né? Que o Fortaleza precisa dessa consistência e eu acho que isso passa diretamente por isso, na verdade. Então, ele vai ter essa segunda pré-temporada, como o Betão falou, acho que vai ser crucial para o Voivoda, né? Entender como é que tá as relações dos jogadores com a filosofia de jogo dele, para que ele possa voltar a fazer aquilo que ele faz de melhor, que é potencializar os jogadores que até mesmo estão em baixa, às vezes, e fazê-los voltar ao seu melhor futebol, como aconteceu, por exemplo, com o Lucas Crispim na primeira temporada, o próprio Iago Pikachu, que tinha uma participação muito mais efetiva no ataque do Fortaleza. Então, eu acho que passa muito por essa consistência, essa sequência de jogos com uma mesma equipe e, sobretudo, precisa trabalhar também a confiança dos jogadores, né? Que a gente vê dentro de campo que os jogadores não estão... Psicológico. Exato, também. E, assim, essa parte do Voivoda se reinventar, a gente pode... Até, assim, taticamente eu acredito que ele consiga, porque ele já testou diversas... não deu certo? Ok, mas aí é como a gente falou, era uma questão de postura, era o psicológico, era o momento, assim, acontecia já provavelmente alguma coisa nos bastidores que estava realmente se espalhando para o desempenho do elenco, e aí era uma questão também de gerir, mas o Voivoda, esse ano eu vejo ele muito mais preocupado e abatido também. Eu acredito que do lado ser humano e frustrado, porque ele sempre foi muito competitivo. Então, ele está nessa situação e ele mudou já esquema tático, já mudou formação. O Voivoda acho que repetiu 2 vezes a mesmo jogo. Colo-Colo e Bucaramanga foi a mesma escalação, somente. E aí, então, assim, ele tenta e etc. E ele não está conseguindo retirar o máximo desse elenco. Por N motivos, que é como o Jean falou, a gente não sabe de certas coisas que estão acontecendo e a gente só sabe depois, né? Então, provavelmente isso podia estar acontecendo há 3 meses e a gente está sabendo... Quando a bomba estoura. Né, quando a bomba estoura. Então, eu acredito que entra muito isso do Voivoda voltar a conseguir extrair, como o Jean falou. E até cito também o Moisés, que ele era um jogador, quando chegou ali o Voivoda, ele se transformou e também se espera esse Moisés, que também oscilou nessa temporada. Que retorna depois do Mundial também. E que vai retornar fresco, né? Assim, ele teve até um problema ali, mas vai voltar com todo o tempo disponível, treinamento e etc. Mas eu acredito que o Voivoda também ele tem que se reinventar com ele mesmo. A pessoa Voivoda, porque eu sinto que ele está muito incomodado cobrando ele mesmo,
Só que eu acho que, além dos erros dele, tem os erros dos outros. Só que ele considera que é dele também. Ele compra aquela briga pra cima. E a gente vê as coletivas, a postura, ele muito mais reativo em 2025. Até nas coletivas você vê ele muito mais... Não, mas isso aqui... Não, mas... Então, não era o perfil do Vojvoda, que sempre foi muito tranquilo nas coletivas, falando do grupo. Então, assim... Realmente aconteceu alguma coisa. Eu acho que o Vojvoda se reinventar taticamente, conhecendo o trabalho do Vojvoda e esse trabalho no Fortaleza, eu acho totalmente viável. Não acho que falte capacidade para ele para a comissão. Até para o adversário também ter mais dificuldade. Porque o Fortaleza ele tem o jeito de jogar dele, mas ele era tão bem azeitado, ele era tão funcionando tudo direitinho, que todo mundo sabe que o Fortaleza vai ter o Moisés para um lado e o Breno Lopes para o outro e vai inverter. Mas, meu amigo, eles faziam essa inversão tão assim, eles jogavam... Tava tudo funcionando, uma máquina tão... Que, mesmo sabendo, o cara era driblado, a jogada saía. Então, eu acho que essa parte de se reinventar do Vojvoda entra dele com ele mesmo. Eu acho que é bom também essa pausa. E que ele sentiu muito a pessoa. Sim. Ele sentiu muito... Ele é muito passional, o Vojvoda. E que foi o que o Sérgio Papelin chamou a atenção. Que ele entende que o Vojvoda é muito passional, ele tem... Só que ele também tem que... E talvez essa alteração que ele fale, mudança, seja, cara, não se agarre com quem não está se agarrando na sua ideia de defender o Fortaleza. Você está defendendo o Fortaleza, você está sendo, assim, pela instituição, e as pessoas que você achou que iam fazer isso, estão nem aí para a situação, ou estão sendo essas laranjas podres que o Papelin falou. Então, eu acho que também é uma... Ele agir mais pela razão. Agir mais pela razão. Então, eu acho que essa é a maneira do Vojvoda também se reinventar. Ele ser um pouco mais racional, aparentemente, dentro desse elenco, porque às vezes ele pode estar assim porque ele está frustrado com um jogador que ele sempre contou, ou que às vezes é alguém... eu tinha essa expectativa, eu falei com você e você não está fazendo isso, você está agora falando que é ruim o rodízio. Decepcionado, né? Decepcionado, e aí pegou para ele, e aí a gente vê esse Vojvoda muito mais abatido. Eu acho que também tem esse lado, o Vojvoda, a gente fala tanto do lado humano do Vojvoda, esse lado muito simples dele, e etc., eu acredito que ele tenha sentido esse lado emocional também. E acho que um dos recados do Papelin é, além do tático, cara, quem não tá querendo, largue a mão também. Porque a gente tá com você. O Papelin tá com ele, o Marcelo Paes com ele, a torcida, em maioria, tá comprando, comprou o Vojvoda. O Vojvoda fez tudo pela gente e vamos fazer o mesmo por ele. Então, eu acho, cara, largue a mão de quem não tá te ajudando, porque isso tá te fazendo mal. Seja no dia a dia de tomada de decisão, seja de elenco também. Então, acho que, ironicamente, a revolução dentro do Vojvoda é ele com ele mesmo, até nesse lado pessoal. Nesse lado do Vojvoda como pessoa. Porque a gente vê ele... o futebol envelhece todo mundo. Mas 2025, os 6 meses de Vojvoda 2025 envelheceu a mesma quantidade do que os outros 4 anos que ele está no clube. Então, assim, cansou, né? Assim, você vê ele muito. Então, eu acredito que tenha esse lado que o Papelin possa ter. É uma suposição, mas eu acredito que tem esse lado também da pessoa e emocional do Vojvoda também. Meninos, o nosso papo tá muito bom, mas ele já tá chegando ao fim, passa tudo muito rápido aqui. A gente começa a conversar e tem muita coisa ainda para render. Mas quero agradecer a vocês pela presença, por ter aceitado o nosso convite, dizer que as portas estão abertas. Fique à vontade também para divulgar aí como é que vocês fazem o trabalho de vocês nas redes sociais. O espaço está aqui. É contigo primeiro. Bruno, eu também quero agradecer muito a participação aqui. Admiro, como eu falei no começo do programa, né? Admiro muito o trabalho da Fernanda, admiro muito o trabalho do Betão. O Betão tem me fortalecido muito com o meu trabalho, estando ali próximo. E é isso, a gente é tão apaixonado por essa profissão e vive tão perto disso, né? Que a gente tem que cultivar essas relações mesmo, essas pessoas que você admira para perto de você, até para você se potencializar. Todos aprendemos juntos. Todos aprendemos juntos a todo instante. Então, só agradecer mesmo e que possamos nos encontrar mais vezes, trabalhar juntos. E quem puder acompanhar também, sou Fortaleza, o portal que trabalho e que estou sempre atualizando notícias diárias. Então, é isso. Vamos juntos em busca de dias melhores para todos nós. Amém. Obrigado. Eu também queria agradecer, né? Eu já conheço a Fê até nem há muito tempo, mas a gente tem um contato muito bom. Somos amigos, né? Somos amigos há um tempo. Agradecer também ao Jean, sabe? Eu admiro também o trabalho de ambos. Assim, não tem... É como eu acho que o Jean falou muito essa parte tipo, de trabalho, né? De se potencializar com quem também admira o seu trabalho, gosta
do dia a dia, né? Ali, seja em dias de jogos no Castelão, seja em dias de jogos no PV, seja no dia a dia de coletiva. Então, agradecer o convite mais uma vez. E, no caso, eu ainda tenho que melhorar, tá? Eu sei disso. Mas, @BetãoDefine, as redes sociais aí, seja no X, né? Não é mais Twitter. Saudades Twitter. Saudades Twitter. E no Instagram, @BetãoDefine. Não tem erro. E aí, agradecer o convite e estamos ali, sempre trabalhando, né? Porque o que não falta, esse ano, em 2025, aqui no futebol cearense, tá mais movimentado do que já é, né? Então, Verdade. a gente está trabalhando bastante. E aí fica aí o agradecimento e também o apoio nas redes sociais aí. Valeu, meninos. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada também a você que sempre nos acompanha aqui no Jogada do Leão. Lembrando os nossos encontros, às sextas-feiras, às 8h30 da noite, na TV Diário, na Verdinha, às 11 da manhã, aos domingos, no seu principal tocador de podcast e também no @JogadaSVM. Você vai lá, tem este e outros episódios, você confere, compartilha com os amigos. O importante é não deixar de acompanhar. E eu espero você no nosso próximo episódio, no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau!